Vamos então dar sequência aos trabalhos do nosso Congresso com o segundo painel que traz o tema As reformas sociais e a precarização do trabalho. Convidamos para compor a mesa deste segundo painel como coordenador o Dr. Pedro Luiz Correia Osório, ex-presidente da AGETRA. Como debatedor do painel, o Dr. Mauro Menezes, membro consulta da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. E os nossos painelistas, Dr. Álvaro Daniel Ruiz, da Argentina, com o tema Deslaboralización y precarización de las relaciones de trabajo. E a doutora Marilane Oliveira Teixeira, de São Paulo, com o tema Os retrocessos econômicos e sociais e seus efeitos sobre as mulheres. De imediato, nós passamos a palavra ao coordenador deste painel, doutor Pedro Luiz Correia Osório, para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, aos magistrados, aos estudantes aqui presentes. Eu quero parabenizar, em primeiro lugar, a diretoria da AGETRA e pela organização deste encontro, e o faço na pessoa do Dr. João Araújo, aqui presente, e da doutora Ingrid Birfel, que participou ativamente da organização desse evento. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, nós já estamos com 1 hora aproximadamente além da pauta, portanto, vou fazer uma pequena apresentação do currículo já dos dois painelistas, para evitar fazer isso nos intervalos, a fim de nós otimizarmos um pouco o tempo em função do adiantado da hora, especialmente deste horário, que é o horário próximo ao almoço, e as pessoas ficam mais incômodas, né, com o tempo que demora. Nós temos hoje como painelistas, em primeiro lugar, falará a doutora Mariane Oliveira Teixeira, que é economista, assessora sindical, mestre em economia política, doutora em desenvolvimento econômico e social, e é professora e pesquisadora na área de relações do trabalho e gênero no CESIT da Unicamp. Ela também é consultora da ONU Mulheres, é militante da Marcha Mundial de Mulheres, é colaboradora da Central Sindical das Américas e é integrante do Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização. Temos também presente o ilustre advogado e professor argentino, Dr. Álvaro Daniel Ruiz, a quem tive o prazer de conhecer agora, alguns minutos antes do evento, tomar conhecimento que ele é irmão da ilustre deputada Alicia Ruiz, né, da Argentina, e o Dr. Álvaro é advogado trabalhista, é assessor sindical, é professor universitário de várias faculdades, em especial da Universidade de Buenos Aires, onde é professor associado da Cátedra de Direito Sindical de Relações Coletivas do Trabalho e adjunto do Direito do Trabalho e Seguridade Social. Ele é diretor de institutos de pesquisas e foi subsecretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho argentino no período que foi de 2007 até 2015. Finalmente, como debatedor, e aí vou fazer um currículo afetivo, até porque o currículo do escritório do Dr. Mauro já foi extensamente apresentado pelo Dr. Renato, que me antecedeu na condução dos trabalhos. O Dr. Mauro é advogado, né, mestre em Direito, grande advogado trabalhista, na minha opinião, um dos grandes advogados do nosso país, e é, acima de tudo, um amigo nosso, um amigo da advocacia trabalhista, que sempre vem aqui nos acudir, nos prestigiar em todos os nossos encontros, além de prestar assessoria e ser representante de vários escritórios de monta aqui do nosso Estado.
Feitas essas apresentações, eu vou passar de imediato a palavra à doutora Mariane Oliveira Teixeira. Pedro, você me avisa com quantos? 5 minutos. 5 minutos. Ok, eu lhe aviso. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero pedir permissão para falar aqui da mesa e começar agradecendo pelo convite a Getra e, em especial, a Ingrid, que gentilmente me contatou já faz algum tempo, no sentido de me convidar para esse evento. É um prazer muito grande voltar ao Rio Grande do Sul. Sou gaúcha, embora afastada do Estado desde os anos 90, mas sempre retorno, e seja por motivos familiares, seja para atividades, e é um grande prazer. Inclusive, nesses últimos 3 meses, foi a 3ª atividade que eu participo no Rio Grande do Sul. Então, cumprimentar todos e todas presentes, cumprimentar a mesa, o doutor Pedro Osório, a coordenação, o doutor Álvaro Ruiz e o doutor Mauro Menezes. Sem mais delongas, como diz os gaúchos, né, eu vou iniciar minha apresentação, porque o tempo é muito curto, e especialmente quando a gente começa a concorrer com a fome. Aí fica mais difícil ainda. Bom, a mim foi dada uma tarefa que é de tratar de um tema fundamental, e, para minha surpresa, ontem, de certa forma, se revelou o compromisso dessa entidade com essa abordagem quando compôs uma mesa de abertura formada exclusivamente por mulheres. Mulheres homenageadas, mulheres como conferencistas. Então, realmente, foi uma noite muito esplendorosa, e eu gostaria de socializar isso com todos vocês. Quer dizer que é uma ousadia, inclusive, porque são poucas as entidades que ousam propor isso e efetivamente realizá-las, né? Muitas vezes se orienta para que na composição de mesa se haja uma presença de mulheres, mas eu acho que a gente precisa, inclusive, avançar nesse sentido, precisa ser mais ousado e dizer, bom, se não tem representação de mulheres, não vai ter representação. Então, isso realmente é muito importante. Eu quero saudá-los e registrar isso, e isso me deixa muito satisfeita, porque o Rio Grande do Sul, tradicionalmente, é um estado muito machista. E isso se expressa não só na política, se expressa em todos os espaços públicos. É um estado, enfim, com uma tradição muito forte, e é muito importante, muito revelador que essas mudanças e que essas quebras de paradigmas justamente venham desse estado. Então, isso me deixa muito feliz. Bom, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, e depois vou reservar os 5 últimos momentos para falar sobre alguns aspectos que eu gostaria de problematizar em relação ao que foi abordado na primeira mesa, mas no sentido de contribuir, e não vou ter tempo para desenvolver, e vou tentar me concentrar exclusivamente naquilo que me foi dado como tarefa. Então, eu vou dividir em 3 momentos. Um primeiro momento, eu acho que é uma abordagem que, no meu ponto de vista, ela é essencial, fundamental, para a gente entender, inclusive, o lugar das mulheres nessa sociedade, os espaços em que elas ocupam, os espaços e as dificuldades que as mulheres têm de se inserir nos espaços públicos, a partir de uma discussão mais conceitual, mas de forma breve, evidentemente, porque não vai haver tempo para isso, e como isso se materializa concretamente nas relações de trabalho, ou no mercado de trabalho, e, mais recentemente, como isso se expressa também no debate em torno da reforma trabalhista. Bom, nós vivemos uma sociedade de muitas desigualdades, de múltiplas desigualdades. Mas tem uma desigualdade, que é a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, que ela é estruturante à sociedade de classes. Ela é fundamental. Não tem como compreender a sociedade e o capitalismo sem entender que ele se estrutura basicamente a partir de uma relação entre o que a gente chama de produção econômica e reprodução social. Qualquer contexto histórico que se analise, em qualquer configuração histórica,
a relação econômica, a relação social, elas só se efetivam por meio da articulação de duas dimensões fundamentais, que é a produção econômica voltada para o mercado e a reprodução social voltada para o tema dos cuidados dos afazeres domésticos. Então, a produção econômica, entendida como essa esfera pública de mercado, onde se cria valor, e a esfera da reprodução social, o espaço privado, onde se realiza o trabalho, inclusive de reprodução da vida humana, que é essencial. Só que essa dimensão da sociedade ela foi totalmente obscurecida ou totalmente visibilizada a partir, inclusive, do advento do próprio capitalismo. Então, é nessa relação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo que nós encontramos um conceito que é considerado fundamental para nós, que é o conceito da divisão sexual do trabalho, muito bem desenvolvido nos anos 70, pela Danielle Kergoat e pela Helena Hirata, duas pesquisadoras francesas. A Danielle Kergoat parte do princípio de que, nesse contexto da divisão sexual do trabalho, a produção vale mais do que a reprodução. E a produção masculina vale mais do que a produção feminina. Então, ela sugere o quê? Uma hierarquia social. Então, e articula com debate, evidentemente, de classes sociais, porque tanto a Danielle Kergoat como a Helena Hirata são pesquisadoras com uma inspiração marxista. Então, e é exatamente nos anos 70 que surge toda uma certa inquietação entre a formulação marxista e quem tem origem no marxismo, em que o debate sobre vamos dizer, a superação da sociedade de classes, ela não vai ocorrer se não houver um debate profundo sobre o lugar das mulheres nessa sociedade e sobre o próprio sistema patriarcal. Então, portanto, não existe possibilidade de superar a desigualdade, a opressão de gênero só suprimindo a opressão de classe. Assim como não podemos esperar que surja uma nova sociedade para que se enfrente as opressões de gênero. Então, essa foi uma grande contribuição dos anos 70, que se opõe a um feminismo dos anos 70 que enxergava apenas a discussão do patriarcado indistintamente, independente da questão de classe. Bom, nós colocamos uma discussão, a discussão central para nós é a discussão de classe e a discussão de gênero. Então, é, portanto, a partir disso que nós trabalhamos com uma formulação de que é no capitalismo que as mulheres são invisibilizadas, ou seja, o capitalismo tira o papel econômico das mulheres a partir dessa divisão sexual do trabalho, separa o que é trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Se nós olhássemos as sociedades pré-industriais, em que boa parte da produção se realizava no âmbito da família, não havia uma distinção o que era trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, e todos trabalhavam igualmente. Inclusive, tinha que trabalhar igualmente para a própria produtividade e para o próprio sustento da família. E o trabalho das mulheres não era questionado e não era desvalorizado, embora não tivesse um papel político e não tivesse seus direitos, evidentemente, reconhecidos. Mas é com o advento do capitalismo, com a separação da produção e a transferência dela para a indústria, para a grande indústria, que se coloca uma contradição em relação a qual é o lugar da mulher, afinal. Porque antes tinha uma associação, uma conciliação. Parte do trabalho produtivo era realizado no âmbito da reprodução. Com o advento do capitalismo, se vende a força de trabalho individual, portanto, ela passa a ter um valor, e um mercado concorrencial em que as mulheres que vão para esse mercado de trabalho são vistas como concorrentes, porque vendem a sua força de trabalho por um valor menor. E, ao mesmo tempo, uma contradição no sentido de quem é que vai tratar da reprodução social. Bom, na medida em que as mulheres vêm para a grande indústria, para o mercado. Para o capitalismo, pouco interessa se são mulheres, crianças, homens que trabalham e por quanto vendem a sua força de trabalho. Mas as instituições, de uma certa forma, do século XIX, preservar a família, preservar a reprodução da família, seja na política, seja na igreja, enfim, seja no próprio movimento sindical, um movimento muito forte de criar regras e leis de proteção que, de certa forma, tinham como objetivo
transferir as mulheres novamente para dentro do âmbito das famílias. Não vou ter tempo para desenvolver sobre isso, mas uma boa parte da legislação trabalhista que surge, inclusive de proteção já no século XIX, importante, que proíbe as mulheres trabalhar em locais insalubres, minas e trabalho noturno, assim como criança, também era um movimento, de certa forma, para trazer as mulheres para dentro do espaço do âmbito da família. Então, tem uma base econômica, embora tenha uma base cultural muito forte, que é o patriarcado, mas tem uma base econômica muito forte que sustenta essa relação entre a produção econômica e a reprodução social. Ou seja, é funcional para o sistema capitalista que uma parte da sociedade esteja tratando da reprodução social. E a reprodução social, ela não é vista apenas como os afazeres domésticos, ela tem que ser compreendida a partir da reprodução da própria vida e dos cuidados. Na medida em que uma parcela da sociedade, que são as mulheres, que realizam gratuitamente esse trabalho no âmbito das famílias, isso também vai determinar o próprio valor da força de trabalho. Porque se o Marx dizia que o valor da força de trabalho são os meios necessários para a sua subsistência e reprodução, e se a sua subsistência e reprodução é garantida pelo trabalho gratuito das mulheres realizado no âmbito das famílias, o próprio valor da força de trabalho também vai ser mediado por isso. Então, o sistema, a produção econômica e a reprodução social não são sistemas separados, desassociados, eles são um sistema só. E o sistema econômico e o sistema capitalista só se realiza nessa combinação entre produção econômica e reprodução social. Por isso que hoje, no século XXI, nós ainda discutimos o lugar das mulheres no mercado de trabalho, quando todos sabemos que as mulheres são as mais escolarizadas, as mulheres são as que conseguem, por exemplo, ter condições e ter qualificação para poder ocupar qualquer posição hoje no mercado de trabalho, ainda são questionadas sobre os lugares que elas ocupam. Porque também é funcional, porque tem uma parte da sociedade que se beneficia dos privilégios de ter as mulheres no âmbito das famílias, cuidando dos filhos, porque são as mulheres que dão o afeto, são as mulheres que tratam dos cuidados. Então, essa é a troca. As mulheres são responsáveis pelo afeto e pelos cuidados. E os homens são responsáveis pelo quê? Porque são as mulheres que têm que, no cotidiano, mostrar a sua atenção, o seu altruísmo, dizendo que elas são as responsáveis pelas famílias. E mesmo quando entram no mercado de trabalho, entram em condições muito desiguais, porque são obrigadas a manter essa relação entre a produção econômica e a reprodução social. Então, às vezes, é um equívoco olhar a questão da discriminação apenas sobre a ótica do mercado de trabalho. É óbvio que os empregadores discriminam, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a forma como as mulheres se inserem no mercado de trabalho, ela é determinada pela forma como as mulheres dividem um trabalho doméstico e pela ausência do compartilhamento. Não é natural, e a gente não pode considerar como natural, que haja hoje no Brasil 64 milhões de pessoas fora da força de trabalho e idade de população economicamente ativa e que 65% dessas pessoas sejam mulheres. Não há nada de natural nisso. Só que ninguém se pergunta sobre isso. Inclusive, nas últimas semanas, muito se tem falado sobre 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Agora, ninguém quer saber que cor tem e que sexo tem. Pois eu vou dizer, tem cor negra e tem sexo mulheres. Porque as mulheres não estão no mercado de trabalho. Nós temos 22 milhões de homens fora do mercado de trabalho que poderiam estar no mercado de trabalho, que estão em idade economicamente ativa. E 43 milhões de mulheres. Se nós queremos uma sociedade igual, nós teríamos que ter mais 20 milhões de mulheres hoje no mercado de trabalho. Só que 20 milhões de mulheres a mais no mercado de trabalho, que os mais 13 milhões de desempregados, nós teríamos uma taxa de desemprego exponencial. Esse não é só um problema no Brasil, isso é um problema no mundo inteiro. E se mascara e se mascarou, historicamente, uma ideia de pleno emprego que nunca existiu. Porque mesmo o pleno emprego do Estado do Bem-Estar Social na Europa só se realizou porque as mulheres foram estimuladas a partir de políticas públicas que se constituíram para que voltassem para casa. Era funcional estarem no mercado de trabalho no período de guerra, não era funcional estar no mercado de trabalho quando os homens voltavam da guerra e as mulheres tinham que voltar
voltar para suas casas. Esse foi, inclusive, uma articulação que se fez hipócrita nos anos 50, nos anos 60, e que poucas pessoas têm condições e têm coragem de denunciar sobre o estado do bem-estar social. Portanto, você tem a maioria das mulheres fora do mercado de trabalho. Se você analisar o perfil, diz, não, as mulheres chegou um teto de vidro, não querem trabalhar. Só que a diferença entre a taxa de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho varia de acordo com o perfil socioeconômico. Para mulheres que têm uma renda familiar per capita de inferior a 1/4 salário mínimo, essa diferença entre os homens nas mesmas condições, chega a 40%. Agora, quando a renda familiar é de mais de 5 salários mínimos, a diferença é de 5%. Então, outro mito a ser desconstruído. As mulheres não vão no mercado de trabalho porque não precisam, porque têm renda suficiente. Família. Não, são justamente aquelas que têm renda mais elevada que são as que ingressam no mercado de trabalho. E são justamente aquelas que têm renda mais inferiorizada que não ingressam no mercado de trabalho. Por quê? Porque não tem política pública que sustentam a permanência dessas mulheres na busca de emprego. Então, isso é um elemento determinante. As mulheres se inserem de forma mais precária, mais flexível, porque tem que conciliar o tempo inteiro com a dinâmica do trabalho doméstico, que é realizado no âmbito da família, buscar filho em creche, voltar para preparar o almoço, cuidar do idoso, cuidar de uma pessoa que está se recuperando de uma enfermidade, que normalmente é um membro da família. Então, no Brasil, hoje, 75% das crianças de 0 a 4 anos, na educação infantil, estão fora das creches. Uma pesquisa realizada 2 anos atrás pelo IBGE mostrava o seguinte, que essas 75% de crianças são cuidadas, 70% são cuidadas por mulheres. E mais de metade dessas mulheres estão fora do mercado de trabalho e reconheciam que, se tivesse oportunidade de ter um local para manter os seus filhos, para deixar os seus filhos, elas voltariam ao mercado de trabalho. Ou seja, uma parcela da sociedade sequer consegue ter uma perspectiva, e são mulheres, de entrar no mercado de trabalho porque não tem política pública. Então, é funcional para o sistema que essas mulheres permaneçam em casa, cuidando dos filhos, cuidando dos idosos, porque, inclusive, isso tira do Estado a responsabilidade por políticas públicas, por aparelhos públicos que são fundamentais. Além disso, somos maioria entre as mulheres desempregadas, e principalmente as mulheres negras. As mulheres negras são 2/3 do desemprego no Brasil hoje. Nós temos 27 milhões de desalentados. O que são os desalentados? São aqueles que trabalham menos de 40 horas e gostariam de trabalhar mais. São aqueles que estão desempregados. São aqueles que não procuraram emprego na semana da pesquisa, mas gostariam de trabalhar. São 27 milhões. Pois muito bem, 53% são mulheres, só que 2/3 são mulheres negras. A contribuição previdenciária no Brasil, dados últimos agora de junho de 2018, 71,8% das mulheres brancas contribuem com a Previdência Social, 59% das mulheres negras contribuem com a Previdência Social, quase metade, ou seja, 40% das mulheres negras que estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, não contribuem com a Previdência Social. Trabalho por conta própria. Nós temos mais de 15 milhões entre conta própria sem registro e trabalho doméstico sem registro. 59% são mulheres negras. A média do rendimento per capita no Brasil hoje, para um homem branco, é de 1.700, uma mulher negra é de 853. Ou seja, aquele discurso de que as famílias que são sustentadas por mulheres e pelas avós geram filhos desajustados, é porque essa mulher que tem que cuidar, porque é isso, porque nas famílias pobres, os homens vão embora e não dão nenhum endereço, vão constituir família. Na classe média não, porque tem hipocrisia, porque tem que dividir o patrimônio, tem que dividir o apartamento, tem que dividir o carro, então mantém. Agora, entre os pobres que não têm patrimônio, não tenha dúvida, eles vão embora, vão constituir família em outros lugares, nunca mais aparece. Quer dizer, essa mulher que tem que sustentar essa família, que tem que bancar seus filhos, ela recebe metade da renda, metade do que é um salário de um homem branco hoje. E, sem dúvida nenhuma, isso tudo vai ter uma implicação
muito mais acentuada nesses últimos anos, porque nós vínhamos numa tendência de não superar, mas de melhorar as condições gerais de permanência, de ingresso e de permanência das mulheres no mercado de trabalho. Nós tivemos um primeiro grande golpe, que foi o golpe institucional, a presidenta Dilma, em 2016, e a decorrência disso foi, primeiro, a emenda constitucional 95, que estabelece o teto dos gastos sociais para os próximos 20 anos. O Brasil, nos próximos 20 anos, vai figurar entre os 5 países do mundo que tem uma percentual de políticas sociais, percentual em relação ao PIB, inferior a 15%. Nós, se seguir nessa entoada, daqui a 20 anos, mais ou menos vai ser 11% do PIB o que nós vamos destinar às políticas sociais. Aí vocês me perguntam, bom, e o resto? Vai para onde? Vai para o pagamento dos juros da dívida pública. É isso. Toda a política de equilíbrio das contas públicas e de austeridade fiscal tem um objetivo central, que é justamente dar uma resposta ao mercado e, com isso, acalmar o mercado para que eles continuem entrando, investindo, comprando os títulos, vivendo do rentismo, e nós vivemos as mil maravilhas. Como dizia, a gente funciona, opera de acordo com as tensões do mercado. A gente acorda e fica sabendo se o mercado está nervoso ou se o mercado não está nervoso. Se o mercado está nervoso, é bom para nós. Se o mercado está bem, é porque as coisas não estão boas para nós. Então, esse é o nosso balizamento. A nossa vida é balizada pelo comportamento do mercado. A política de austeridade fiscal, ela tem um impacto significativo. Nós acabamos de publicar um livro, organizado pelo professor Pedro Rossi, que é Economia para os Poucos, os impactos da política de austeridade fiscal desses 3 anos. Analisamos sobre mais de 15 áreas temáticas, a partir do orçamento público, qual foi o impacto e qual vai ser o impacto da emenda constitucional 95 sobre mulheres, sobre saúde, sobre educação, sobre transporte, sobre mobilidade, segurança pública, enfim. E eu vou trazer só um dado, os demais vocês estão convidados a comprar o livro para poder concluir, que é sobre as mulheres, a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é uma política fundamental e essencial para a garantia da autonomia das mulheres. Ela reduziu de 2014 para 2018 um orçamento em 83%, praticamente zero. As políticas que tinham para a educação infantil, que correspondiam a 1 bilhão e 800 milhões em 2014, reduziu para 170 milhões em 2017 e 2018. Ou seja, se depender desse ritmo, não tem mais creche pública para os próximos 20 anos. A política de segurança alimentar e nutricional, que é uma política fundamental, que afeta a população mais pobre, mas tem um impacto fundamental sobre as mulheres, o orçamento caiu 97% e fechou 164 serviços especializados entre 2014 e 2017 de atendimento à mulher. Eu só estou indicando algumas contas do orçamento que era destinado a políticas públicas que tinham uma incidência maior sobre as mulheres. Por outro lado, nesses últimos anos, cresce a figura do microempreendedor em geral, inclusive entre a trabalhadora doméstica. O SEBRAE acabou de divulgar um dado que 80 mil trabalhadoras domésticas viraram MEI. Um total, não tem parâmetro, é um paradoxo, porque exatamente o que isso é estimulado, certamente, para os seus empregadores. A figura da microempreendedora individual, ela cresceu 83% entre 2013 e 2014, são quase 4 milhões de mulheres nessa condição. E cresceu o quê? Que é o tal do empreendedorismo. 100% é cabeleireira, manicure, preparadora de alimentos, é o trabalho por conta própria. E o trabalho por conta própria é uma das formas mais perversas que tem, porque o trabalho por conta própria é um trabalho que você gera a sua própria demanda. Eu vou produzir pão de queijo, coxinha, bolo, negrinho, como chama aqui, né? O brigadeiro, e vou para o ponto de ônibus, para o metrô, para o comércio local, tentar vender e tentar sobreviver através disso. E isso é uma forma que
cresceu muito em 2017, mais de 1 milhão de mulheres negras foram incorporadas nessa forma, por quê? Porque ao mesmo tempo que você reduz as políticas públicas, reduz o acesso a aparelhos públicos, essas mulheres cada vez mais têm mais dificuldade já no mercado de trabalho completamente sem possibilidades de ampliação do trabalho formal, cada vez mais buscam formas de conciliação, que é o trabalho flexível e o trabalho precário. Bom, eu estou já encaminhando para o final, e eu queria comentar, então, como isso está se refletindo na reforma trabalhista. Nós ainda estamos construindo estatísticas e medições e metodologias que nos permita fazer um acompanhamento mais sistemático da reforma trabalhista. Nós constituímos em março, uma rede nacional chamada REMIR, formada fundamentalmente por pesquisadores, grupos de trabalho, centros de pesquisa das principais universidades do Brasil, mas também operadores e operadoras do mundo do trabalho, advogados, advogadas, sindicalistas, todos que queiram se agregar estão, inclusive, convidados. E agora, em 12 e 13 de novembro, nós faremos, junto com o Ministério Público do Trabalho, um seminário em Brasília, justamente para fazer o balanço do primeiro ano da reforma trabalhista sobre várias dimensões. Econômica, mercado de trabalho, relações de trabalho, a questão da judicialização, a questão das negociações coletivas, de como os sindicatos estão se organizando estrategicamente para enfrentar os avanços da reforma trabalhista, quais são as suas estratégias de resistência, e alguns dados chamam a atenção, porque, na verdade, assim, os reflexos do mercado de trabalho, eles também sinalizam para o que são as condições como as mulheres se inserem no mercado de trabalho. Se inserem em piores condições, nos trabalhos mais precários, evidentemente que tem aspectos da reforma trabalhista que vão estar mais, vamos dizer, direcionado para as mulheres, que é, por exemplo, o trabalho em tempo parcial. O contrato em tempo parcial, ele, embora, assim como o contrato intermitente, não dá ainda para dizer que isso se constitui uma tendência, porque os números ainda são muito pequenos, embora significativos, mas, por exemplo, o contrato em tempo parcial, 2/3 são para as mulheres. E tem uma certa coerência, porque as mulheres vão atrás do trabalho em tempo parcial porque elas têm que conciliar com as responsabilidades domésticas e com a ausência de compartilhamento dos afazeres domésticos em casa. E aí a média salarial desses contratos em tempo parcial, para as mulheres, é de R$ 874, ou seja, é menor do que o salário mínimo. Então, essas mulheres que estão se integrando nessa forma de trabalho, o intermitente também, o salário médio é inferior a um salário mínimo, é R$ 685, em média, por mês. Significa que pode ter menos. Essas pessoas que estão se integrando nessas formas de contratação, seja intermitente, seja parcial, sequer têm ideia de que, quando elas forem buscar a aposentadoria, o benefício, vão descobrir que, não muito tempo atrás, todo um período de trabalho sequer foi considerado, porque elas, embora recolham para o sistema da Previdência Social, mas isso não conta para tempo de aposentadoria. E a maior parte das pessoas não tem a menor ideia de que isso esteja acontecendo. Além disso, você tem todas aquelas maldades que envolvem, sobremaneira, as mulheres na reforma trabalhista, mas eu queria só encerrar destacando um aspecto, e vou deixar para fazer o comentário depois, se houver possibilidade, na volta, sobre o que eu gostaria de abordar em relação ao tema da negociação coletiva e da aplicação da reforma trabalhista. É de que nós temos uma falsa ideia de que, ao colocar uma cláusula de trabalho igual para salário de igual valor, ou trabalho igual, salário igual, nós já estamos nos cercando das possibilidades de discriminação. Por quê? Porque nós copiamos isso das duas convenções da OIT, internalizamos para a nossa Constituição, colocamos na CLT e reproduzimos largamente nos instrumentos normativos, nas normas e nos sindicatos, e achamos que isso é suficiente. Isso não é absolutamente suficiente.
quase que ineficiente, porque medir diferença salarial no ambiente de trabalho é muito complexo, porque envolve plano de cargo e salário, envolve tempo de empresa, envolve um conjunto de coisas que eu não vou ter tempo de abordar e que precisa ser abordado, e que não se resolve por uma lei simples, então precisa ser repensada, assim como o salário igual para trabalho de igual valor, que está lá posto, ninguém sabe explicar o que é. Porque também é muito complexo e isso só pode ser medida por local de trabalho, e tem uma metodologia própria que foi desenvolvida pela ISP e foi aplicada no Brasil em um único local, que foi no Ceará. Então, assim, eu não gostaria de encerrar com desgraceira, porque eu sou uma pessoa que, embora o diagnóstico seja pessimista, mas eu sou muito otimista na ação. E acho que, embora a gente esteja vivendo uma sociedade de muita efemeridade, as coisas vão e vêm com muita rapidez, mas nós também estamos acumulando muito do ponto de vista da luta política e da luta sindical e da luta dos movimentos. O movimento feminista no Brasil tem um poder enorme. Foi fundamental na luta de resistência ao impeachment em 2016, as mulheres estavam na rua, como vão estar na rua agora nesse sábado, para a gente derrotar o que é aquela coisa que a gente não deve dar nome, né? Então, e não deve nem citar, né? Mas, então, nós estamos mudando a correlação de forças e nós estamos construindo uma outra história. Agora, tem que ter muito cuidado, porque nós também temos um feminismo midiático, um feminismo que é o capitalismo. Eu vou falar com uma frase da Nancy Fraser. A Nancy Fraser é uma filósofa americana, feminista, e ela diz o seguinte, que um dos grandes erros dos Estados Unidos com o movimento feminista dos anos 90 foi de que, como o capitalismo ele é muito sombrio, ele precisa de um verniz colorido para poder dar cor ao liberalismo, né? Ao neoliberalismo, e, portanto, ele incorpora a luta das mulheres, as lutas do LGBT, a questão racial, para justamente dar um verniz. Então, é isso que nós temos que ter cuidado e aprender, é separar, porque a gente tem lugar nessa sociedade, a gente tem classe, e a gente sabe exatamente qual é o lado que nós estamos. Então, encerro com isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Mariane. Não precisa de desculpa, porque passou 1 minuto dos 30 minutos. Foi pontual. Eu passo a palavra, então, de imediato ao doutor Álvaro Ruiz. Tem 30 minutos, sim. Por favor, pode passar o voto. Buenos días a todas, a todos. Una primera disculpa por hablar en español. No me atrevo más que a entenderlo, si bien he estado en muchas oportunidades en distintos lugares de Brasil. Muy agradecido y un honor para mí poder participar de este congreso, de los organizadores que evidentemente constituyen una asociación de una larga trayectoria y en defensa de los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales y derechos de los trabajadores, que son, por cierto, derechos humanos fundamentales. Un especial agradecimiento al doctor João Araujo, como presidente de AGETRA, y en nombre de él, a todos los que la conforman, a quienes han trabajado en la organización, a quienes se han puesto en contacto y me han facilitado todo como para llegar hasta acá. No puedo dejar de señalar, aunque esto me lleve algo de mi tiempo de exposición, la apertura del día de ayer, el espíritu juvenil, la fuerza, la potencia de la patrona de este congreso, la doctora Cecilia de Araujo Costa, quien evidentemente ha marcado una senda dentro de Brasil, pero no tiene ninguna duda la performance que eso va a tener también en otros países a través de sus escritos, a través de sus discursos. También, y voy a tratar en alguna medida de incorporar algunos de los conceptos que en la conferencia magistral de la doctora Magda se dio ayer, porque advierto a algo más de 20 años de haber estado en Florianópolis, invitado por la organización de un congreso de derecho de trabajo
que hacía Amatra y la Universidad de Santa Catarina, el área de Filosofía del Derecho, que revisando la publicación que en aquel tiempo se había llevado a cabo, encuentro una cantidad de similitudes a los tiempos que hoy vivimos. Lamentablemente, esas diferencias y esas similitudes están dadas justamente por la inversión de la situación que vivía Brasil entonces y que vivía Argentina. Argentina, para mediados de los años 90, había consolidado en alguna medida una flexibilización brutal de todas las instituciones del derecho del trabajo. En Brasil se avisoraba un camino similar, pero todavía había fuertes instituciones que estaban sosteniendo la lucha para evitar el avance demoledor de esas reformas. Lamentablemente hoy lo que advertimos es que en Brasil se han consumado reformas que son claramente contrarias a convenios internacionales, a la propia Constitución, pero que tienen su reflejo en Argentina a pesar de que recién instaurado el gobierno en el 2015 de Mauricio Macri y de su ministro de Trabajo, anticipaban que no iba a ocurrir en la Argentina lo que estaba ocurriendo en Brasil en materia de derecho del trabajo. El proyecto de reforma integral que se llevó al Congreso en la Argentina a fines del 2017 desmiente claramente esta afirmación y lo que ha sido posible hoy en la Argentina es frenar ese proyecto, pero no los otros dos que constituían una tríada, una suerte de trinidad pagana, porque eran tres proyectos que en realidad era uno. Una reforma tributaria, de ajuste fiscal, una reforma previsional para abaratar los costos que solo así se consideran para la seguridad social, y una reforma laboral que a la vez de restar derechos fundamentales que ya estaban consagrados y de algún modo naturalizados en más de 70 años de avance del derecho del trabajo con sus vicisitudes en distintas dictaduras que hemos sufrido, se avanzaba también sobre el derecho colectivo. Voy a referirme en particular al movimiento sindical, a su rol y a las características que en Argentina tiene, que en Brasil también en alguna medida y que en Uruguay en menor medida, pero en el resto de Latinoamérica lo que encontramos son sindicatos de empresa, a lo mejor 3, 4, 5 sindicatos de empresa que no tienen ninguna fuerza negociadora. Recuerdo en el 2014 haber viajado a Ecuador, invitado para una asistencia en materia de reforma laboral, se iba a reformar el Código de Trabajo y le interesaba incorporar la negociación colectiva sectorial o por rama de la economía, como lo llaman en Ecuador, y conversando con el ministro de Relaciones Laborales desde aquel entonces, señalaba que no era factible pensar en una reforma de la negociación colectiva si no se reformaba a su vez la ley de organización sindical, que en Ecuador exige que para que se pueda negociar una rama de actividad deba haber una anuencia o deban contar con la voluntad consensuada de más del 50% de los sindicatos que estén involucrados y de los empresarios que estén en la misma situación, lo que implica una virtual imposibilidad de instaurar una negociación por rama de actividad o por actividad. Dicho esto, quiero decirles que el título de la palestra, de la ponencia que traigo a este congreso, en realidad no genera intrigas, porque el título es de alguna manera la conclusión. Es decir, lo que se está persiguiendo en la región ya se instaló en varios países, algunos ya llevan mucho tiempo en ese camino, es la deslaboralización del derecho del trabajo, es decir, su desaparición real. Esto nos lleva a plantearnos el absurdo de que a 100 años o más de 100 años de instalada la categoría de cuestión social, recordemos que eso aparece en 1891 en una encíclica papal, la Rerum Novarum, y que responde a los intereses concretos de aquel entonces de evitar que el conflicto industrial avanzara de manera
avasallante en el conflicto social y político, de una clase trabajadora pauperizada y superexplotada en una muestra de un capitalismo salvaje. Había que buscar elementos que de alguna manera generaran una suerte de transacción en el campo de las relaciones industriales o de las relaciones laborales. Y para eso entonces, desde el Estado, desde la legislación, empezaron a incorporarse algunas normas tímidamente. En la Argentina, la primera norma que aparece en ese sentido es la del descanso dominical, que es de 1904, y después se completa con algunas otras en los primeros 20 años del siglo XX, que atienden a los accidentes de trabajo, que avanzan sobre la jornada de trabajo, el régimen de jornada. Pero en realidad, y de eso voy a desarrollar un poco más al final de mi exposición, se trata del movimiento obrero. Son los trabajadores los impulsores de los cambios y de las normas. No solo a través de una herramienta fundamental como es el convenio colectivo de trabajo o la negociación colectiva y el conflicto, la generación de medidas de fuerza que sostienen la negociación, que impulsan, que la promueven o que facilitan a través de la conflictividad que se cierre beneficiosamente para los trabajadores. Pero es el transcurso de muchos años de lucha que implicaron una cantidad de trabajadores muertos, asesinados, expatriados, en el caso de la Argentina con una famosa ley de residencia de la primera década del siglo XX que expulsaba a los trabajadores que venían de Europa, justamente por entender que allí había una semilla de sindicalización que era peligrosa para el sistema. Decía que a más de 100 años de instalada la cuestión social, parece absurdo replantearnos ese paradigma, esa categoría, pero necesariamente tenemos que abordarla, porque tras el discurso de la modernización, que ya lo tuvimos en las décadas del 90, en Argentina particularmente, pero se vio en México, se vio en Perú, se vio en Ecuador mismo, se vio en Brasil. Esa modernización, esa adecuación, recuerdo que por entonces a quienes militábamos en el movimiento obrero nos hablaban de ser nostálgicos del 45, digamos, invocando aquella famosa jornada del 17 de octubre que instaló a un líder que marcó un tipo de organización gremial y un tipo de movimiento nacional y popular que de algún modo también marcó la política de la Argentina y la sigue marcando al día de hoy. En esa nostalgia que nos señalaban, pero que hoy seguramente va a aparecer de nuevo con argumentos que tienen que ver con el teletrabajo, con argumentos que tienen que ver con que cada uno sea propietario de su propio trabajo, como lo veo aquí en las calles, pero se ven desde hace un par de años en Buenos Aires, Globe, Amazon en tamaño mundial. Es decir, la penetración imperialista a través de la transnacionalización de las economías y la globalización son el contexto en el cual se inscriben estas políticas de derecho del trabajo. No es posible abordar estas nuevas políticas, estas reformas, las consagradas ya, las que se proponen todavía y las que seguirán, a las que ya pudieron alcanzar, sin advertir algunos de los rasgos formativos y fundamentales en lo que hace al derecho del trabajo. Y entonces, lo que propongo es revisar algunos de los dogmas fundantes del derecho del trabajo, advertir si ciertos principios siguen teniendo o no vigencia, si es necesario reformularlos y, en todo caso, cuáles son los límites que esa reformulación puede tener para no distorsionar y, en definitiva, eliminar al derecho del trabajo como rama del derecho. Hay algunas filminas, ¿puede ser? Sí, pero no tengo el control. Hay que pegar ¿Lo tengo yo? Ahí.
Pocas Está veces con tengo usted. control, hace Sí, 40 sí, años sí. que estoy con la misma mujer. Usted lo No estoy tiene. acostumbrado usted lo tiene. ni al control remoto del televisor. Perdón, 45, no quiero equivocarme en eso porque... la función del derecho, de alguna manera, ha sido simplificada desde algunas visiones ideológicas, planteándola solo como un efecto superestructural de un sistema. Entiendo y creo que quienes militamos en la abogacía, y sobre todo en la abogacía trabajista, laboralista, tenemos conciencia de que es mucho más que eso. Es un elemento superestructural de afianzamiento de un sistema, pero a la vez también es un camino, una herramienta para la transformación del sistema. No solo el derecho, no podemos creer con un positivismo del que yo particularmente no participo, que solamente la instauración de la norma, solamente decir que por igual trabajo y igual salario, por solo enunciar que el trabajador es sujeto de especial y preferente tutela, como la Corte Suprema de la Nación en la Argentina, hasta su composición anterior a la actual, venía sosteniendo que eso solo baste para instalar esos conceptos y crear una realidad concreta. Pero sí que hay una necesidad de advertir que es en el derecho donde encontramos la forma de ordenar, de pensar la organización social, y también es el Estado el que genera, a través del derecho, a través de la norma, sus políticas, tanto sean de progreso como regresivas. Decía de algunos dogmas que es necesario revisar, ¿sí? Y saber si todavía siguen vigentes y, en todo caso, cuáles de ellos, cuáles de esos principios son los que no podemos dejar de tener consagrados en las normas, respetados en las aplicaciones jurisprudenciales, reconocidos en la doctrina y en la práctica de la abogacía, para seguir teniendo una disciplina que llamemos derecho del trabajo. Nosotros advertimos hoy que aparecen una cantidad de fenómenos que amplían las fronteras de regulación del trabajo humano, porque no solo son aquellos que tienen un empleo o que están por acceder a él, sino también otras categorías que hoy necesitan ser contempladas, como la de los subempleados, aquellos que no tienen un empleo suficiente para sostener su existencia, como la situación de ciertos trabajadores de cooperativas, como los emprendedores, como suelen pretender el neoliberalismo en la Argentina, convertir en emprendedores al que va en una moto o en una bicicleta repartiendo para Globe o para Rappi o para alguna de estas. Estos son sus propios dueños del trabajo, y esta es una mentira clara como la de Uber o como tantas otras que plagan de este nuevo contexto del trabajo en la Argentina, particularmente donde yo me desempeño, pero que uno advierte en otros lugares también. Y incluso los trabajadores autónomos, aquellos que en principio lo son, pero que su grado de precarización y de dependencia, en técnicos, en profesionales, los va constituyendo en un área que es necesario también investigar y regular para evitar un abuso en las condiciones en las cuales se desempeñan en tareas que en principio podemos entender que son autónomas. El derecho individual del trabajo, y allí una particularidad que se da en nuestra disciplina, que no aparece en otras ramas del derecho, que es la autonomía colectiva, la negociación colectiva, la alteración de las tradicionales fuentes del derecho, no solo por la incorporación y el lugar en el cual se incorpora la negociación colectiva, sino también por una singularidad
del derecho del trabajo, que es que el orden de jerarquía de las fuentes no necesariamente es el orden de prelación o de prevalencia a la hora de aplicar una norma. Si una norma de rango inferior, ¿sí?, puede ser que desplace una norma que en principio proviene de una fuente superior, la ley o el convenio colectivo, por ejemplo, a través del acuerdo individual que sea de mejor calidad en cuanto a la institución que se regula. Un mayor salario, una ampliación de las licencias, una disposición horaria diferente, como tantas otras cuestiones. Ahora, de aquel entonces, cuando aparece con fisonomía propia el tema de la cuestión social, el capitalismo salvaje, a la actual situación de los trabajadores en este capitalismo del siglo XXI, ¿cuáles son las diferencias? ¿Desapareció la hiposuficiencia del trabajador en la relación individual, obrero-patronal? ¿Desapareció la capacidad de imponer su voluntad del empresario y de los grupos que ellos constituyen? Pareciera que no. Pareciera que al contrario hay un grado de incremento, de aumento de ese poder empresario que ha sido favorecido por las formas corporativas, las grandes corporaciones económicas, la transnacionalización de las economías y la globalización como un fenómeno que todavía hoy exige algunos replanteos, porque hace 10 años atrás sentíamos que esto era como inexorable, no se podía negar, como no podemos negar la existencia del celular. Pero sin embargo vino a los Estados Unidos de Norteamérica un nuevo presidente que es 10 veces peor que Reagan y que tiró abajo la globalización, se corrió de los elementos básicos en esa disputa comercial y se cerró en sus fronteras con un avance hacia afuera, que la Argentina lo padece especialmente, sobre todo frente a ciertas actitudes verdaderamente mendicantes, serviles, que nuestros funcionarios tienen cuando van a Washington o cuando se presentan a pedir una limosna al Fondo Monetario Internacional. Limosna que vamos a pagar todos, porque sobre más de 110.000 millones de dólares que se tomaron en préstamos en los últimos 2 años y medio, en ese mismo periodo, fugaron de la Argentina 55.000 millones de dólares. Es decir, es una circulación puramente especulativa y financiera y no productiva. Y esto que estoy señalando tiene particular incidencia porque también esta cosmovisión que nos plantea el neoliberalismo lleva a afirmar que todo el problema de la competitividad de las economías pasa por el factor trabajo. Es más, nos dicen que justamente siendo competitivos, quiere decir pauperizando las condiciones de trabajo y rebajando el salario, sobre todo en dólares, vamos a tener una mayor posibilidad de competir en un mercado que no podemos trasponer sin la autorización de quienes manejan el mercado. Por lo cual, por más esfuerzo que hagamos en ese sentido, lo único que haremos será maximizar las ganancias de los empresarios locales o foráneos y el empobrecimiento del pueblo. Y por otro nos dicen que esa forma de desregular el trabajo es lo que hace falta para generar una mayor cantidad de empleo. Los hechos desmienten estas circunstancias. Magda ayer señalaba, tomando algunos países de Europa y otros de la región, que justamente ninguno de estos pronósticos se concretaron. Al contrario, en la Argentina, en 1989, había un 5.6% de desempleo. Esto quiere decir casi pleno empleo en términos de fricción por el ingreso y egreso al mercado de trabajo. Cuando
se produce la libanización prácticamente en la Argentina a fines del 2001, 5 presidentes en 2 semanas, teníamos un 25% de desocupación, teníamos más del 60% de la población en situación de pobreza y una indigencia de cerca del 30%. Es decir, que de algún modo, y parafraseando a un profesor italiano que alguna vez escuché con una imagen que me pareció muy clara, que si nosotros pensáramos este salón y la cantidad de butacas como empleos, lo único que se logra con la flexibilización es que circule más gente, pero no aumenten las butacas. Siempre son las mismas butacas, la misma cantidad, y lo que hacemos es una rotación en el empleo que cada vez deja a más personas fuera del mercado de trabajo, porque quienes tienen más de 40 años ya son viejos para ese mercado de trabajo que necesita una mano de obra flexible, una mano de obra que se adecue más a ritmos y exigencias y que tenga menos obligaciones familiares, personales. Es decir, esto es lo que estamos advirtiendo, lo que podemos en la Argentina decir como un testimonio claro de lo que nos ocurrió durante los 90. Pero yo llevo 40 años de ser abogado laboralista y más de 30 de asesor sindical. He tenido, no digo la suerte justamente, pero sí la posibilidad de vivir distintos momentos de estas mismas políticas. La dictadura cívico-militar eclesiástica que se estableció en la Argentina en 1976 llevó adelante este mismo tipo de programa. Lo que ocurrió después con un presidente, es decir, ya a mediados de los 80, pero que se consolida en el 89 y el 90, hasta fin del siglo XX, nos da una muestra de exactamente las mismas políticas. Y lo que hoy vemos son también políticas que se funden en el mismo molde. Ahora sí, hay un dato también. Hay un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la capacidad de comunicación y de formación de la opinión pública y del imaginario social a través de los medios de comunicación, que ya no son ese cuarto poder de que nos hablaban hace 70 años atrás. Son un poder en sí mismo porque son un multinegocio. No es solamente que tengan diarios, canales de televisión, distintas formas que hoy ofrece la comunicación por las vías más disímiles, sino que además tienen negocios agrarios, tienen negocios de producción, tienen negocios financieros, y estos son los que instalan con claridad cuáles son las agendas de los países, de los gobiernos. En ese sentido, quizás sea bueno también hacer una reflexión sobre algo que yo cada vez más entiendo que ha sido un espejismo, que es el estado de bienestar o de bienestar social. Hemos creído muchos de los que estamos fuera del mundo central que esa era una etapa del capitalismo que nosotros podíamos atravesar, que era cuestión de organizarnos, de trabajar, de esforzarnos, de generar alguna industria y que eso nos iba a llegar en algún momento, no a todos ni en el mismo momento, pero que íbamos a llegar a ese escalón. De hecho, tuvimos algunas expresiones de ese estado de beneficio o estado de beneficio social, pero no fue justamente con las políticas que nos indicaban, sino con las políticas nacionales y populares que llevaron adelante muchos de los que hoy son para nosotros una señal clara del camino a recorrer. Creo que el estado de bienestar en Europa responde solamente a una situación de coyuntura de posguerra, a una necesidad de responderle a los sindicatos que habían y a los dirigentes sindicales y a los obreros que habían defendido cuando muchos de los sectores medios se habían apartado, se habían acomodado a la invasión nazi, por ejemplo, en Francia, o a la situación del fascismo en Italia, pero que además representan, o el franquismo, en el caso de España, o en Portugal, pero que representan situaciones absolutamente distintas, porque todos ellos han sido países que fueron metrópolis coloniales, y nosotros hemos sido siempre colonias, y seguimos siéndolo en buena medida en el plano cultural, por lo menos, y cada vez más en el económico. Con lo cual, tomar ciertas categorías y pensar
que ese es un estadio al cual podemos aspirar, creo que nos genera una falsa esperanza en el horizonte. El capitalismo es salvaje, como se expresaba en 1891 con la Rerum Novarum y como se sigue expresando hoy por hoy. Y como se ha expresado en la región con lo que nosotros llamamos la embajada, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, que es la que ha marcado los procesos institucionales. Primero con invasiones brutales, como sucedieron los primeros 30 años del siglo XX, después en los años 60, 70, con las dictaduras genocidas que fueron instalando y hoy hablan de derechos humanos para atacar a Venezuela, por ejemplo, o para referirse a lo que sucede en otros países. Y esa embajada es la que nos está marcando hoy que el tipo de golpe que lo llaman blando, yo no sé si es blando o duro, pero lo cierto es que son golpes que se generan a través de un juego perverso entre el Poder Judicial, con una politización que lo aparta totalmente de las funciones propias, pero que además no hace más que reforzar un elemento que es propio del Poder Judicial, que es su carácter antidemocrático. Su estructura, su forma de selección, la entropía que se genera dentro del Poder Judicial es una de las instituciones o de los poderes que ha tenido menor permeabilidad de los elementos democráticos. Ahora, cooptado en lo que nosotros llamamos el forum shopping, se eligen quiénes son los jueces, se persiguen. En la Argentina, no sé, a lo mejor encontramos petróleo excavando y buscando bolsos, ¿sí? Bagajes, donde supuestamente Cristina se llevó 2 PBI, es decir, calculen la cantidad que necesitaría para poder llevarse más de 500.000 millones de dólares en billetes. Pero esto mismo lo hemos visto, ha sucedido en Brasil, es decir, ha sucedido en Ecuador, está sucediendo en Ecuador, ha sucedido en Paraguay con Lugo, ha sucedido en Honduras. Es decir, algo de todas estas circunstancias nos tiene que estar indicando hacia dónde vamos. En lo que se refiere al derecho y su modernización, nadie puede ponerlo en cuestión. Obviamente, el derecho va adecuándose por la necesidad de regular las nuevas realidades. Ahora, esa regulación tiene que tener algunos principios básicos que mantengan el sentido último del derecho del trabajo, que es intervenir en una relación asimétrica, consiguiendo equiparar de algún modo lo que es desigual por naturaleza en la relación. Pero es que no desaparece tampoco en el plano colectivo, porque siguen siendo mucho más poderosas las organizaciones empresarias que las organizaciones sindicales, por más poderosas que éstas sean. Allí tenemos una variedad de situaciones que es necesario considerar en lo que respecta a las posibilidades de tener en cuenta el orden público como piso mínimo, la necesidad de reconocer ciertos principios, las presunciones legales y, por supuesto, la libertad sindical. La estabilidad en el empleo, la estabilidad en el empleo es otra de las cuestiones que son fundamentales. Si yo no tengo estabilidad en mi empleo, y en la Argentina en realidad existe un despido libre indemnizado, es decir, quiero decir con esto que alguien puede despedir sin causa, pero debe indemnizar, y la indemnización, sobre todo cuando se tiene cierta antigüedad, es un elemento que morigera ese arbitrio patronal. Pero sin un cierto grado de estabilidad en el empleo no hay posibilidad de ejercicio de derechos. La flexibilización viene a romper con todo esto, a generar otra forma de regular tanto el ingreso como el egreso al empleo, las condiciones laborales, la forma de tutela, y condiciona a la acción sindical, no solo por tener una base sindicalizable menor, por la degradación del trabajo y por el desempleo, sino también por la diversificación, la fragmentación que se produce en el ámbito empresario, con distintas formas de externalizar servicios, de generar formas viciadas de contratación a través de agencias de servicios temporarios o de tercerizaciones que son muchas veces simplemente las mismas empresas las que se
desconstituyen, se satelizan para lograr un mejor rendimiento económico. En definitiva, lo que vemos en la flexibilización es que se va perdiendo una cantidad de derechos y sobre todo la posibilidad de ejercerlos. Y allí, con esto trato de concluir en los minutos que me quedan, para no, aunque nunca podré superar la exactitud de la compañera, el principio de progresividad y el de no regresividad. Nuestra Constitución lo consagra, pero también, y acá es importante, acá en Brasil es importante porque he visto que en algunos fallos trascendentes se ha vuelto a poner en duda la vigencia de los compromisos internacionales a través de los tratados. Volvemos a esa discusión del monismo y el dualismo. El Tratado sobre el Derecho de los Tratados de 1962 dejó claro que ninguna norma de derecho interno puede estar en contra de una norma de derecho internacional y de los compromisos que los estados, no importan los gobiernos ni la forma que los estados se hayan dado, si es a través de estructuras estaduales o provinciales, como en el caso de la Argentina, hay una obligación. En el caso de la Argentina, la reforma de la Constitución de 1994 estableció claramente el principio de progresividad, pero algo que nadie discute ya es que un límite infranqueable es el llamado principio de no regresividad. Es decir, no se puede ir hacia atrás de aquellos que han sido conquistas, avances en materia de derechos sociales, económicos, laborales, culturales. Allí es donde de algún modo está la clave, pero también en la discusión de esos derechos. Quiero señalar que las reformas que en la Argentina se están proyectando, vienen llevándose adelante, han tenido una fuerte repulsa, rechazo del movimiento obrero. Y aquí, sí, con esto concluyo, quiero decir que la función que entiendo tenemos los abogados traballistas es fundamental, pero es apendicular, es accesoria. Nosotros no somos quienes vamos a constituir el cambio y la transformación. Podremos acompañar al movimiento obrero, que es el actor, que lo ha sido siempre. Podremos estar junto a los trabajadores defendiendo sus derechos individuales, pero solamente las transformaciones se logran a través de un movimiento obrero activo, propositivo y fundamentalmente con una alianza con el Estado, como hemos tenido nosotros oportunidad de verlo, tanto entre 1945 y 1955, con Perón en la Argentina, Perón y Eva Perón, y con Néstor y Cristina entre el 2003 y el 2015. Tuve el honor y el orgullo de participar en los 8 años de gobierno de Cristina y también con el ministro Tomada, con quien me une una amistad de mucho tiempo, poder decir que no se tomó una sola medida que fuera contra los derechos y los intereses de los trabajadores, ni se declaró una sola ilegalidad de un paro. Paros que hoy empiezan a movilizarse. Y también no puedo concluir sin decir, hacer propio, pero señalarles a ustedes que el movimiento obrero en su conjunto ha estado absolutamente conmovido y ha adherido explícitamente a la consigna Lula libre. Creo que esto es lo que nos ocurre hoy cuando tenemos gobernantes que verdaderamente atienden los intereses del pueblo y que, como Cristina en la Argentina, terminan siendo perseguidos de la peor manera en esa alianza de los medios de comunicación hegemónica, las corporaciones y el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doutor Álvaro, por suas palavras. E passaremos agora a palavra diretamente ao doutor Mauro Neme. Doutor Mauro Menezes, desculpa, Mauro Neme é o nome de um colega muito querido aqui. Colega querido também. Passaremos ao doutor Mauro Menezes para proceder à sua atividade debatedora. Vamos comunicar também que, a exemplo do painel anterior, a organização está me comunicando que não vai ser aberta a palavra em função do tempo. Temos que acatar. Doutor Mauro. Eu serei bastante breve, presidente Pedro Osório, inicialmente me congratulando com o presidente João Vicente Araújo e
e agradecendo as suas palavras, as palavras que foram aqui proferidas pelo Dr. Renato Paese acerca da atuação do nosso escritório, e aqui também representado pelas doutoras Mônia Tavares e Raquel Riga, e também a minha atuação pessoal. Eu, na verdade, quero dizer que temos estado periodicamente nos eventos da AGETRA, em contato com a advocacia gaúcha, e que há um grande proveito e uma síntese que se estabelece entre aquilo que trazemos da nossa experiência em Brasília e aquilo que é aqui produzido, que também é muito valioso no nosso trabalho que é lá realizado. Tivemos aqui, como todos puderam constatar, exposições bastante ricas e robustas sobre a temática que foi proposta. E, de uma certa forma, eu percebo que as abordagens elas começam, de uma certa forma, a se intercomunicar. Na fala do professor Álvaro Ruiz e na fala da professora Marilane, nós lembrávamos das exposições anteriores, sobretudo do professor Celso, da doutora Magda Biavassi, que eu buscarei até na minha indagação ao professor Álvaro estabelecer aí essa conversação e essa convergência entre as abordagens que, de fato, caminha para um resultado conclusivo daquilo que aqui se produz e que é bastante rico. Quanto à abordagem da professora Marilane, me parece que há uma clara linha no sentido de negar uma abordagem meramente despolitizada da questão de gênero. Existe aí a questão de classe, que é muito bem sinalizada como um eixo essencial para que nós compreendamos os mecanismos de exclusão, de superexploração do trabalho feminino e da posição ocupada pelas mulheres na nossa sociedade e no mundo do trabalho. Apesar do seu poder de síntese, há algumas questões que tiveram que ficar de fora, e eu indagaria a professora Marilane sobre a relação do trabalho da mulher com essa ampliação desmesurada que se produziu em relação aos contratos de terceirização. Qual seria a sua abordagem, ou pelo menos quais são os principais pontos que devem ser observados doravante, quais são os principais impactos que atingem o trabalho da mulher e a condição feminina a partir de uma perspectiva muito mais ampla de terceirização. E a segunda indagação, se for possível agregar mais uma, que evidentemente, a curiosidade, a partir da sua fala, emerge com vários temas correlatos, diz respeito à questão da negociação coletiva. Como andam as pautas de inclusão da questão relacionada à igualdade de gênero na negociação coletiva e como a senhora enxerga nesse novo paradigma de enfraquecimento das lutas sindicais, se há, e como tem sido observado nas suas pesquisas, se há remanescência ainda de pautas que sejam pautas propositivas e de avanços com relação à inclusão em convenções, acordos coletivos de trabalho, da temática da inclusão e da equalização do trabalho da mulher em nosso mundo do trabalho. Por favor. Obrigado, doutor Mauro, pelas formulações. Acho que são bem procedentes e vou ser objetiva nas minhas respostas. Eu acho que, em relação à terceirização, primeiro, uma consideração geral. A gente ainda, eu e a Magda, que trabalhamos junto há muitos anos nesse tema, e cada vez mais nos inquieta e nos aflige a necessidade de a gente aperfeiçoar as metodologias para medir
de fato, a amplitude e abrangência da terceirização. Ela vai muito além do que a gente tem captado aí pelas poucas estatísticas disponíveis, que, na verdade, são proxies, né? Porque não se tem coisas mais consolidadas. E, assim como afirmar, às vezes de forma irresponsável, que, bom, são as mulheres as vítimas preferenciais e privilegiadas das práticas de terceirização. Isso tem que ser relativizado. Primeiro porque, e aí, portanto, a importância de estudar profundamente o fenômeno, porque a terceirização, normalmente, uma parte da empresa, principalmente as atividades secundárias, as atividades menos importantes, atividades que eles consideram atividades meios, né, que foram amplamente terceirizadas no último período, sem dúvida nenhuma, um contingente muito grande era constituído pelas mulheres, porque justamente estão nas áreas de apoio, nas áreas de serviços, enfim. Quando foi aprovada a 13.429, a primeira leitura que nós fizemos em relação a como se impactaria no conjunto é de que a empresa, evidentemente, tentando concentrar na sua atividade principal, terceirizando tudo mais, sem dúvida nenhuma, buscaria nas formas, vamos dizer, no trabalho menos qualificado, mas com certo grau de regulação, por conta de que está protegido pela convenção coletiva, o primeiro a ser terceirizado. Por que pagar um piso salarial de R$ 1.500 se eu posso contratar uma prestadora de serviço que vai pagar um salário mínimo? E aí, uma avaliação, já no primeiro momento, que indicava que seriam jovens, as mulheres negras, certamente as primeiras a serem, vamos dizer, transferidas para essas empresas de prestação de serviço. Hoje, o que a gente pode concluir é que, de fato, quando a gente fala de prestação de serviço e quando a gente está olhando para esse universo, um trabalho mais precarizado, sem dúvida nenhuma, a maior parte é constituída desse público mais vulnerável. Agora, a terceirização, ela impacta a todos os segmentos indistintamente, e ela se manifesta de diferentes formas, através da pejotização cooperativa, contratação de prestadores de serviço, uma empresa mesmo, da mesma base econômica, que presta serviço para uma outra empresa, da mesma categoria profissional, que inclusive são negociados pelo mesmo acordo coletivo, são contemplados pelo mesmo acordo coletivo, que é um fenômeno que a gente não consegue captar, porque não tem estatística sobre isso. Mas o fenômeno é interessante, porque recentemente eu fiz uma pesquisa com mais ou menos 200 trabalhadoras de produção, e entre as perguntas em relação à reforma trabalhista, uma delas era: qual é o aspecto da reforma trabalhista que mais vocês têm receio do que aconteça com vocês? E é impressionante a terceirização. Então, a terceirização, mais do que qualquer outro aspecto da reforma trabalhista, eram duas questões que se destacavam: terceirização e medo de perder direitos. A formulação era dessa forma, né? Porque não conseguem ainda olhar a reforma trabalhista de uma forma geral. Nem nós conseguimos, né? Ainda estamos descobrindo a cada dia mais um aspecto perverso dela. Mas a terceirização, ela se renomeia, talvez, inclusive pela nossa iniciativa, pela luta que se fez nos últimos anos, pela denúncia do seu caráter, né, predador, ela se transformou hoje no principal medo, o principal receio da classe trabalhadora, e especialmente as mulheres, em relação às reformas. E em relação à pauta, Mauro, de fato, assim, quando eu fiz um balanço, inclusive, para pedido da OIT em 2014. Em 2014, 2015, analisei 11 mil instrumentos normativos que podem ser acessados pelo mediador. Haviam mais de 8 mil cláusulas que se referiam ao tema de gênero. Cláusulas que algumas, de alguma forma, reafirmavam que já estava previsto em lei, na CLT, na Constituição, algumas que avançavam no sentido de eliminar ou de criar instrumentos para melhorar
as condições de trabalho e, portanto, as práticas de discriminação. Agora, eu te digo assim com muita segurança. Claro, isso foi um movimento dos anos 2000. Esse movimento ele arrefeceu um pouco nos últimos anos. Não tem retirada, mas ele arrefeceu, porque é como se ele já tivesse chegado a um certo limite, esgotamento. Agora, a eficácia dessas medidas que tem que ser questionadas, porque, basicamente, são cartas de intenções. A eficácia, a forma como você mede, os instrumentos de punição, eles ainda precisam ser desenvolvidos e aperfeiçoados. Nós tínhamos, há 3 anos atrás, um projeto de lei contra a discriminação, que punia as empresas que praticavam discriminação local do trabalho em relação ao tema de gênero, principalmente o tema salarial, e chegou um momento em que o projeto, quando ele começou a tramitar, ele foi se descaracterizando de tal maneira que nós pedimos para retirar o projeto, porque se ele fosse aprovado, ia ser pior para nós, porque ele ia ficar completamente sem forma. Então, isso é um tema que a gente precisa retomar com muita urgência. Agora, para retomar, a gente precisa amadurecer entre nós um entendimento de como a discriminação se faz, como ela se realiza. E isso nós precisamos organizar mais seminários, mais atividades para poder nos qualificar em relação a essa abordagem. Obrigada, Mauro, pelas suas questões. Marilane. Bem, eu tenho uma pergunta ao professor Álvaro, que creio que seja a curiosidade de muitos, mas antes me permita apenas, a pretexto das questões que foram trazidas, esse esforço intelectual e técnico que foi desenvolvido pelo professor Álvaro e exposto na apresentação e que traz, ao meu ver, um elemento de articulação e comunicação entre várias falas aqui, que diz respeito ao plano discursivo da reforma trabalhista na América Latina, de modo geral, e a esse processo de erosão das garantias dos trabalhadores. Nós ouvimos aqui, há pouco, o professor Celso Rodrigues nos trazer a evocação da obra do professor Ricardo Antunes, Adeus ao Trabalho, e a preocupação do professor Celso Rodrigues com a questão do enfraquecimento simbólico dessas referências que são referências nutritivas, estruturantes do direito do trabalho. E talvez esteja aí o germe de todo esse processo que, muitas vezes, pode se revelar através de uma mudança legislativa, de uma decisão de uma Corte Suprema, como tem acontecido no caso brasileiro, ou na depreciação das normas coletivas celebradas entre sindicatos e patrões. Há várias formas de manifestação desse vetor depreciativo das garantias, e isso acontece justamente porque é no plano discursivo, como diz o professor Álvaro, e nas referências simbólicas, como diz o professor Celso, que esse processo acontece. A doutora Magda ontem nos chamou a atenção para essa subversão principiológica que vem sendo operada a partir da reforma trabalhista brasileira. Ou seja, a lei foi alterada a partir da pretensão de entronizar novos valores ou desvalores à luz do direito do trabalho, porque não são valores trabalhistas, são valores alienígenas ao direito do trabalho. Então, quando nós enxergamos o nosso ministro da Suprema Corte Brasileira, o Luiz Roberto Barroso, discursar, nós percebemos que ele observa bem que o debate, muitas vezes, não se coloca sequer na avaliação normativa ou propriamente jurídica. O debate é feito no sentido de eliminar a própria consideração do valor trabalho. É como se o valor trabalho ele se diluísse a partir de algo que é muito superior, que é a atividade empreendedora. Algo que também nós percebemos de uma maneira muito mais rude no discurso do Marcos Meleque, que foi um daqueles chamados pais da reforma trabalhista, ao lado do ex-presidente Ives Gandra. Então, tudo converge para essa negação do direito do trabalho, e
E seria essa a consideração que faço, porque considero que há uma conclusão sendo aqui construída no Congresso. Mas a minha pergunta é uma pergunta muitíssimo mais objetiva e, como disse, talvez aplaque aí a curiosidade de muitos e que emerge do movimento que nós tivemos notícia que ocorreu na Argentina há 2 dias passados, a greve geral. E, ao nosso ver, talvez uma greve geral com muito mais sucesso do que as iniciativas grevistas que tivemos de resistência aqui no Brasil. Como uma resistência é algo essencial, até a Mônica, no final do seu discurso, chamou a atenção para o imperativo de nos conservarmos nessa frente de resistência, nós indagamos o que há com o movimento sindical argentino que talvez esteja muito mais capacitado e fortalecido para empreender essa resistência, apesar dos ingentes esforços que são feitos aqui no Brasil por sindicalistas combativos. Nós temos que reconhecer que o poder de resistência do movimento sindical brasileiro tem sido muito menor, pelo menos aos nossos olhos, de maneira superficial. Então, eu pediria que o professor concluísse a sua avaliação agora, tratando dessa questão sindical, que talvez seja aí um elemento que também colabore com essa perspectiva conjuntural que ele nos traz. Me resulta particularmente interesante la pregunta porque entiendo que completa un poco el cuadro que traté de exponer. El sindicalismo en la Argentina tiene una de las tasas de afiliación más altas del mundo, cerca del 35%. En plena dictadura del año 76 se trató de todos modos de perseguir al movimiento obrero, se intervinieron sindicatos, se prohibió la negociación colectiva, se penalizó la huelga y, sin embargo, en 1979, en abril de 1979, se lanzó la primera huelga general. Y a raíz de esto se hizo una desafiliación de todos los trabajadores diciendo que necesitaban ratificar su afiliación, aún en esas condiciones represivas, para tener actualizados las afiliaciones en cada sindicato. Y las afiliaciones fueron mayores que las que había hasta ese momento. Y esto no es solo producto de un tipo de dirigentes, porque dentro de la Argentina los hay, y los sigue habiendo, de todo tipo. Es decir, están no solo entre dialoguistas y combativos, porque el diálogo siempre es un elemento que es parte propia del movimiento obrero y de su sindicalización, pero sí aquellos que el diálogo es casi amoroso, ¿sí? Como el que nosotros decían en los 90 que teníamos esas relaciones carnales con Estados Unidos, que creo que las volvemos a tener y las sentimos cada vez más presentes. En lo que hace a lo que ocurrió en estos días, se dio una característica de esta huelga, o esta greve. Por un lado, varios sectores sindicales, 2 de las centrales, la CTA, las 2 que están divididas, y una parte importante, más de 70 sindicatos que pertenecen a la CGT, convocaron una huelga de 36 horas y con movilización el día lunes. En el caso de la CGT, digamos, el triunvirato que hoy la conduce, declaró una huelga de 24 horas, que fue absoluta. No hubo un movimiento en ningún lugar en la Argentina. Esto es uno de los elementos caracterizantes, tanto la propensión a movilizarse de la sociedad argentina frente a cierto tipo de embates desde los gobiernos y como una forma de lucha, pero también desde el punto de vista estructural u orgánico, la ley sindical que en la Argentina, es decir, el modelo de organización sindical, la última ley es de 1988, pero reproduce en cuanto al modelo de organización la que venía desde la primer normativa sindical que hubo, que fue de 1945. Le da un gran poder de concentración en la representación a través de lo que llamamos la personería gremial, es decir, la posibilidad de que solo un sindicato, el que sea más representativo a través de datos objetivos,
que dan esa mayor representatividad, sea la que represente a toda la clase, a todo el sector, en el ámbito concreto, territorial y personal de representación. Esto quiere decir afiliados o no afiliados. Y por otro lado, también le da la facultad de negociar colectivamente. Y esta fortaleza adicional que la concentración de la representación lleva a la negociación, se traduce también en el conflicto. Porque a esto, y ayer lo conversaba con algunos de ustedes, hay una característica que no se da en Brasil, que es un órgano fundamental del sindicato, que son las comisiones internas, el delegado de personal, que no es el delegado de seguridad que existe en la legislación brasilera, sino es un órgano fundamental del sindicato, una cadena de transmisión del sindicato hacia los trabajadores, de los trabajadores hacia el sindicato, de interlocución con el empleador, que a la hora de tener que movilizar, que convocar a medidas de fuerza, tiene una potencia que solo se logra con esa inmediación. Y también se pierde cuando los dirigentes se burocratizan y pierden total distancia, es decir, no pueden, lo que nosotros decimos, no pueden bajar a una fábrica o no pueden ir a una asamblea sin ser abucheados, sin ser estigmatizados por los propios trabajadores. De esos los hay, sin ninguna duda, y el sistema no es perfecto. Y aquí, y con esto termino porque los tiempos también se han ido alargando, pero quiero puntualizar que nosotros hemos sido objeto de muchas críticas, diciéndonos de un sistema que daba un unicato, comparándonos con la legislación italiana de la época de Mussolini. Desde la OIT han tomado todos los años denuncias sobre libertad sindical. En la Argentina existen 3.200 sindicatos en los distintos grados, de los cuales 1.557 tienen personería gremial. Hay una negociación colectiva que en los gobiernos de Néstor y Cristina creció de 500 acuerdos y convenios colectivos anuales a más de 10.000 en los últimos 3 años de gobierno, frente a una década anterior que en promedio negociaban 190 convenios y acuerdos colectivos anuales, y generalmente de empresa. Acá se invirtió en esta otra década, un poco más de la década, en negociaciones por actividad. Esto es fortalecimiento. Si allí pueden señalar que no hay libertad sindical, me parece que están mirando con un ojo un poco equivocado de una realidad que no se le parece a la de Europa. Y esto mismo nos ha sucedido con muchos amigos y profesores españoles que nos señalaban estas cuestiones que estaban poniendo en vilo la libertad sindical en la Argentina porque a lo mejor había algún problema en una asamblea o alguien no podía llegar a una elección. Yo quiero también recordarle a los estimados compañeros de España que en solo un año se llevaron puesto con Rajoy todas aquellas cuestiones que parecían que no podían ser movilizadas, como fue la ultraactividad de los convenios, como fue la negociación por actividad, como fueron una cantidad de derechos. Y esto no lo digo regocijándome, al contrario, lo lamento profundamente, pero insisto, no podemos adoptar simplemente, trasladar mecánicamente categorías de análisis, categorías de pensamiento de Europa, eurocéntricas, centrales, de países que han sido siempre colonialistas, a las realidades de Latinoamérica, que hemos estado en una posición absolutamente distinta, y nos llamen emergentes, en crecimiento o subdesarrollados, somos, sin lugar a duda, una parte del mundo poco atendida, más allá de sacarnos la riqueza. Obrigado, professor Álvaro. Eu quero agradecer a todos os presentes, aos painelistas, ao nosso debatedor, Dr. Mauro. E antes de declarar encerrada este painel, eu queria fazer a entrega de um pequeno mimo da direção da GETRA, primeiro a doutora Marilane. E agora outro ao professor Álvaro, que eu vi que é um vinho, e acho um desaforo dar um vinho para um argentino, difícil, né?
Nossos agradecimentos, então, aos doutores Álvaro Daniel Ruiz, Marilane Oliveira Teixeira, Pedro Luiz Correia Osório e Mauro Menezes por suas participações no Congresso. Nós registramos também a presença no Congresso do advogado venezuelano Valdemar Pérez Ramírez, refugiado no Brasil, com o primeiro grupo que veio de Boa Vista para o Rio Grande do Sul, alojado em Esteio pela ONU, fugiu da grave crise que passa a Venezuela, tendo que fechar seu escritório em Caracas. Atuava na área civil, criminal e trabalhista em seu país. Seja bem-vindo, doutor Valdemar Pérez Ramírez. Senhoras e senhores, nós faremos agora um intervalo para o almoço, retornaremos às 14h15 para a continuidade dos trabalhos do Congresso. Um bom almoço a todos.